Queridos amigos, volte-se comigo a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Abra comigo no capítulo 1, lerei o versículo de número 21, estas palavras profundas sobre o Senhor Jesus Cristo, que resgatou o seu povo. A vós também, diz o apóstolo Paulo, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, nos reconciliou. Nosso título nesta noite é Reconciliação com Deus somente por meio do sangue de Jesus Cristo. A palavra que se destaca neste capítulo 1 de Colossenses é a palavra reconciliação. Você deve ter percebido, porque o apóstolo Paulo repete, utiliza dela muitas vezes. Reconciliação, se eu puder colocar nestes termos, é a essência da mensagem cristã. Reconciliação é um termo que mostra a essência do Evangelho de Cristo Jesus. E reconciliação é a experiência pessoal central de uma pessoa em sua salvação. Paulo se refere, por exemplo, ao Evangelho como o Evangelho, a palavra de reconciliação. A pregação do Evangelho ele chama de o ministério da reconciliação. A resposta de fé do pecador penitente ao chamado do Evangelho é chamado de receber a reconciliação. Entre todas as palavras no Novo Testamento que representam a conversão, a salvação de uma pessoa, como justificação, redenção e tantas outras, reconciliação, se você considerar, é a palavra mais completa que abrange toda a obra de salvação de uma pessoa. Assim, reconciliação é uma palavra maravilhosa pelo seu escopo, porque ela descreve exatamente o propósito da vinda do Salvador Jesus Cristo a este mundo. Assim, queridos amigos, eu gostaria de concentrar nesta noite no significado e no poder desta palavra reconciliação. É claro, a palavra reconciliação nos leva a pensar também sobre conflito. Dois lados em atritos, dois lados separados, não estavam separados no começo, se separaram e precisam ser reconciliados. No momento antes da reconciliação, o que há entre esses dois partidos, essas duas pessoas, esses dois grupos ou reinos, é hostilidade, é briga, é antagonismo, não há qualquer comunhão, apenas dissabores, desacordo. E assim, reconciliação fala sobre um estado de separação entre dois grupos e agora precisam ser reunidos. E qual é o ensino da palavra de Deus usando este termo aqui em específico em Colossenses? Bem, a resposta é esta: nós estamos separados, é claro, da glória, da luz, da presença, da comunhão com o nosso Criador por causa de nossos pecados. E neste estado de separação, alienação, nós somos como que inimigos de Deus no pensamento, nos sentimentos, não fazendo conta da sua vontade, da sua pessoa, da sua palavra. E Deus, por sua vez, se coloca diante de nós como nosso inimigo por conta da sua santidade, da sua lei que foi desprezada. Assim, a inimizade entre o homem e Deus, e é necessário então reconciliação. Reconciliação fala sobre a restauração de um relacionamento. Reconciliação fala sobre a mudança de postura, de pensamento, de atitude das duas partes. E para que isso aconteça, reconciliação na Bíblia fala sobre o homem reconciliando-se com seu Criador e Deus, o Criador, reconciliando-se com a sua criatura. E para que isso aconteça, deve haver uma transformação no homem. Porque veja, não é Deus que mudou em sua postura, mas sim o homem, ao tornar-se desobediente. Para que aconteça a reconciliação entre um homem pecador e um Deus santo, Deus precisa agir e transformar este ser humano pecador, perdoá-lo, restaurá-lo a uma posição e um status de justo, de santo, para que ele possa entrar em comunhão com a luz, com Deus,
isto é, com a santidade de Deus, sendo assim também santo, poder habitar em sua presença, poder desfrutar da comunhão com Deus, poder novamente, como antes da queda, andar com Deus, ouvir a voz de Deus e ser abençoado por Deus. Assim, queridos amigos, estas palavras transmitem esta informação. No versículo de número 20, Paulo resume dizendo que, havendo por ele, por Jesus Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus Cristo, reconciliasse, isto é, Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Esta é a essência desta mensagem que nós chamamos de Evangelho. A obra do Senhor Jesus Cristo para realizar esta reconciliação. Se há necessidade de dois grupos, dois partidos serem reconciliados e não há conversa entre eles, há inimizade entre eles, para que essa reconciliação aconteça, é necessário um mediador entre os dois. E este mediador, nos diz o apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, pode representar a Trindade, e tornando-se um homem, pode representar o homem. Vindo a este mundo, tomando um corpo, uma natureza humana, ele é o mediador da reconciliação. Ele é quem alcança a reconciliação de pecadores com Deus Santo. Queridos amigos, isso é tão grande, porque o que está em vista aqui é toda a história do universo, toda a história da humanidade. Lá no início nós caímos em nosso pecado em Adão, e o desdobrar da história humana é a misericórdia de Deus em sua promessa de enviar um mediador para reconciliar a semente da mulher, Jesus Cristo Salvador, que veio a este mundo. Agora, quando nós comparamos o cristianismo bíblico com outras religiões, você logo descobre que somente o cristianismo bíblico possui um mecanismo de reconciliação do pecador com seu Deus. Você não encontra isso, por exemplo, no islamismo. Não há reconciliação do pecador com Deus no islamismo. Não há um mecanismo, um meio para a reconciliação, somente o cristianismo possui. A pessoa do Senhor Jesus Cristo como meio da reconciliação. Você não vê tal coisa no hinduísmo, e você não vê outras coisas, o hinduísmo é uma religião politeísta, mas pensando sobretudo em religiões monoteístas, como o islamismo e algumas outras, você não encontrará este meio de um pecador ser reconciliado com seu Deus. Assim, são teologias falhas, e teologias que não podem oferecer uma esperança a um pecador culpado diante da morte iminente, entrar na presença do seu Deus. Não há paz. A esperança é uma esperança vaga, não baseada, não precisa deste pecador que parte para a eternidade em uma religião onde não há um mecanismo como esse de reconciliação, e eu possa saber que ao entrar na presença do meu Criador na morte, eu não serei banido por Ele. Somente o cristianismo bíblico oferece um mecanismo de reconciliar pecadores culpados com um Deus Santo. Aqui está o ser humano neste mundo, e a palavra de Deus diz que ele está separado, extraviado do caminho da justiça, longe de Deus. E o apóstolo Paulo, para representar estas verdades, ele usa um número de termos aqui. Todos esses termos estão dentro deste termo reconciliação. Eu gostaria que você acompanhasse comigo por uns breves momentos. No versículo 21, ele inicia dizendo assim: a vós também, observe o que ele diz no versículo 20: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Mas, versículo 21, também a vós, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sim, todo o universo, e os anjos, e a criação, e o mundo, que é o palco da redenção, também o próprio palco será redimido um dia, e restaurar ao início, ao paraíso inicial, porém muito mais e muito melhor, aquele estado de ordem, de paz, de santidade, de justiça, que um dia existiu neste mundo. Eu não entrarei nos detalhes teológicos aqui, não se refere à reconciliação de anjos caídos, é claro, mas trazer de volta à ordem aquilo que se alienou e se rebelou contra o Senhor. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus e não haverá mais rebelião no universo. E este mundo que agora sofre a maldição do pecado, que é a morte,
E a característica maior deste mundo é a morte, porque tudo está em decomposição em nossa volta e nós mesmos estamos em decomposição. O próprio mundo será restaurado a um estado de não morte, não pecado, não perdição. E esta reconciliação, então, ela selará a nossa condição diante de Deus, porque o Senhor tirará de nós, uma vez salvos, e quando Ele retornar a este mundo, toda a possibilidade de pecado e de queda. E aquele livre-arbítrio que lá no início nos permitiu pecar e nos afastar de Deus, isso será removido e nós seremos selados para a eternidade, e não haverá mais nenhuma possibilidade de pecarmos e cairmos e nos rebelarmos contra o nosso Deus. Isto será uma reconciliação perfeita e completa, onde não haverá nenhuma possibilidade do mal, porque não haverá mais tentador, e nós receberemos também um novo corpo perfeito em um lugar de paz e glória, onde o poder e o domínio do Senhor Jesus Cristo cobrem todas as coisas, como as águas cobrem os oceanos. Paulo no versículo 21 diz: a vós também, não foi apenas o mundo e o universo que Ele reconciliou naquela cruz, a vós também, que no outro tempo erais estranhos, aqui está a primeira palavra, estranhos, alienados. O que é um estranho é alguém que não convive com você, você não conhece, você não tem um relacionamento com Ele. A vós que eres estranhos, separados de Deus, nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Essa foi uma consequência do pecado. A Bíblia nos diz no início, em Gênesis, que Adão e Eva, nossos primeiros pais, andavam na presença do Senhor, tinham comunhão com Ele, ouviam a voz do Senhor. E o resultado da queda foi que eles foram banidos, lançados para fora da presença do Senhor. Separados de Deus, alienados, se tornaram estranhos àquelas bênçãos e estranhos àquele lugar, perderam a sua santidade original e assim foram lançados para fora da presença de seu Criador. E esse é o nosso estado, queridos amigos, porque nós estamos aqui neste mundo e porque do mal e do pecado que corrompe, que corrói todas as sociedades, e porque da morte que virá ao final de nossa breve jornada aqui na terra, este é o resultado de nós não estarmos mais ligados a Deus. Se você remove de uma árvore o galho, aquela teleonomia ativa que transmitia a seiva bruta e elaborada da raiz até o galho para produzir folhas, flores e frutos, ao romper não há mais esta ligação vital. E é por isso que ao entrar neste mundo nós já entramos como pessoas que estão gradativamente morrendo. Nós não conhecemos o nosso Deus que é vida, e assim nós não temos vida em nossa alma, e não podemos entrar na presença do Deus vivo, se não ser lançados na morte eterna longe dele. E assim esta é a nossa condição de estranhos à vida, à glória, à luz, à eternidade com Deus. A vós que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Bem, talvez você não abrace completamente essa declaração e não sinta que ela descreve o teu estado, porque, como eu, talvez você, desde a infância, cresceu tendo um certo temor por Deus, um certo respeito por Ele, por ter sido ensinado pelos teus pais ou pessoas que tinham autoridade sobre você. E você diga assim mesmo: eu não era um inimigo de Deus, eu nunca estive em um estado, porque Ele está falando a vós que noutro tempo, mas eu nunca fui um inimigo de Deus. Eu nunca me rebelei contra Ele no sentido de negá-lo, de desprezá-lo, de colocar de lado a sua vontade, de virar as costas para Ele. O que Ele quer dizer aqui? Bem, Ele quer dizer que nós éramos inimigos no entendimento. Nós havíamos construído um Deus fictício, imaginário, que nos agradava. E assim nós conseguimos desta maneira conviver com este Deus, cantar louvores para Ele, mas não era o Deus verdadeiro, era um Deus que nós criamos. Um Deus que não interferia em nossos pecados, que não interferia em nossa vida particular e não nos condenava. E assim eu poderia viver em pecados, podia viver em meus pecados, enquanto eu ia também louvar a Deus, mas eu louvava a um Deus que eu não conhecia, a um Deus que eu havia criado, que eu havia inventado. Eu não conhecia a santidade de Deus. E assim eu era inimigo do Deus verdadeiro no meu entendimento, porque eu não sabia que Ele era santo. Assim eu podia viver em meus pecados e adorá-lo, este Deus que eu criei. E esta é a condição de toda pessoa não convertida, não renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nós permanecemos na ignorância e na inimizade mental contra Deus.
Porque no lugar de adorar e conhecer ao Deus vivo, nós criamos uma imagem fictícia de um Deus que não se importa com o pecado, que não é santo, que não é justo, que não tem leis, que não enviou um Salvador, que não me comanda a arrepender para reconciliar-me com Ele. Eu criei este Deus fictício, assim no meu entendimento, em minha alma criada à imagem e semelhança de Deus, para conhecê-lo, eu me tornei um inimigo de Deus, para usar o intelecto, a mente, a razão, as afeições, para lutar contra o Deus vivo, adorando um ídolo em sua face. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. E aqui está o resultado da inimizade contra Deus. Por que é que nós fugimos de Deus naturalmente? E quando eu digo fugir de Deus, não me entenda errado, eu quero ser o mais simples possível. Eu não estou dizendo que você está tentando se esconder de Deus, Ele é onipresente, onipotente. Porque nós fugimos de Deus, das coisas de Deus, de ler a palavra de Deus, de conhecer, de estudá-la, de não estar na casa de Deus, no serviço do Senhor. Por que é que nós fugimos de Deus? Porque as nossas obras são más. E sendo Deus luz pela sua palavra, Ele ilumina a nossa consciência e nos faz ver a nossa culpa. Assim nós fugimos de Deus para viver os nossos pecados. E quando as coisas não estão indo muito bem, a consciência está gritando, eu preciso apaziguá-la de alguma maneira, eu volto a adorar este Deus imaginário, a estar na igreja, ou ler a palavra de Deus, ou orar, mas eu vivo me escondendo, porque as minhas obras são más, as obras dos meus pensamentos são más, são obras de ganância, de inveja, de fornicação, de cobiça, de maldade. E eu devo vivê-las, eu devo desdobrar isso ao longo da semana e praticá-las, porque elas estão dentro de mim. E assim, porque eu vivo nas trevas, eu sei que Deus é luz, eu evito que o holofote me encontre e eu me sinta condenado. A vós, diz o Senhor por Paulo, que também em outro tempo ereis estranhos, alienados de Deus, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. O que envolve esta reconciliação de pessoas tão perdidas? Algo muito grande, meus queridos amigos. Reconciliação abrange toda a obra de salvação e restauração de um pecador, que foi realizada por Deus através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Em reconciliação, neste termo, nós temos o resgate do pecador, a redenção dele. Paulo fala sobre isso no versículo 14, o qual nos tirou da potestade das trevas. 14, em quem temos a redenção. Reconciliação envolve então redenção, que é o resgate, envolve a remissão de pecados, o perdão, envolve a justificação de um culpado diante da lei, envolve a regeneração do caráter desta pessoa e envolve, por fim, a adoção desta pessoa, a comunhão, a família de Deus. Reconciliação envolve todas estas coisas, e tudo isso foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo, e tudo isso junto é intitulado na palavra de Deus, nomeado como reconciliação. Assim, quando nós lemos essas palavras, não pense que isto é coisa pequena. E vos reconciliou. Uau! Isto é algo muito grande, meus amigos. Pense por um minuto sobre esses elementos que compõem a reconciliação. Pense sobre o resgate, o perdão, redenção, perdão, redimir, você sabe o que é. Se você está doente, o médico está te tratando, ele está tentando redimir, remir, trazer de volta a saúde. Remissão, redenção. Fala sobre um homem e uma mulher que foi sequestrado, preso, escravizado pelo pecado, pelo mundo, mas que é resgatado por braço forte, trazido de volta a Deus, reconciliado com Deus. E esse é o estado em que nós nos encontramos quando nós entramos neste mundo. Presos, dominados por Satanás. Nós recebemos dele o nosso primeiro presente de aniversário ao entrar neste mundo, uma natureza corrupta. Somos mantidos cativos na infância, na adolescência, na juventude, e as coisas vão só piorando. Isso é descrito na palavra de Deus, em Lucas 17, por exemplo, uma parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que o homem valente, Satanás,
guarda em segurança os seus bens. E assim somos nós, queridos amigos. Nós presumimos que somos pessoas livres para pensar, livres para agir, mas não somos. E quando nós fazemos um apanhado das nossas decisões, nós percebemos a força que o pecado exerceu nestas escolhas, nessas ações, seja a cobiça, seja a maldade, seja a inveja. Ela traça uma linha de influência ao longo de todo o nosso caminho até aqui. Isso significa que nós somos controlados desta maneira por um coração mau, que nos inclina para o mal. E a redenção fala sobre este resgate, a necessidade de Deus intervir pelo seu Filho amado e vir a este mundo para resgatar pecadores. Pense sobre perdão, remissão no versículo 14. Remissão fala sobre uma pessoa culpada por muitos crimes contra a lei de Deus. E porque o homem se tornou culpado de um crime grave, então naturalmente ele irá fugir da presença de Deus. E ali está o homem culpado de desobedecer a Deus no jardim do Éden, e Eva também. E o Senhor, como de costume, ao final da tarde, na viração do dia, vem conversar com ele. E o que nós vemos é isto: Adão, onde estás? Ali está Adão escondido, atrás das árvores. Eu vi que estava nu e me escondi e cozi este avental de folhas. Quem te disse que estavas nu? Acaso comeste da fruta do conhecimento do bem e do mal? E este é um retrato parabólico, queridos amigos, embora verdadeiro, histórico, da nossa condição como homens e mulheres pecadores, fugindo de Deus, nos escondendo de Deus e costurando os nossos aventais de religiosidade para cobrir a nossa nudez moral diante de Deus. A religião, a moralidade, as boas obras, tantas e tantas coisas. Mas para que esse homem perdido e voluntariamente perdido fosse resgatado, e a sua injustiça e a sua nudez moral fosse coberta, o Senhor precisou sacrificar um animal, tirar-lhe a pele e vesti-lo com a vida daquele animal. Ele precisou vir a este mundo na pessoa do seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, para que ele tomasse sobre si a culpa e a punição deste homem pecador e o reconciliasse novamente. Pensa sobre justificação, fala sobre um homem diante de Deus, acusado de violar a lei de Deus. E como nós somos constantemente acusados diante de Deus pela nossa consciência, por Satanás e pelo mundo. Mas porque Jesus Cristo veio a este mundo, tomou a nossa culpa, sofreu o castigo que a lei demanda, então agora Deus, porque nós estamos nele, em Jesus, em seus méritos, Ele olha sobre nós por esta lente que é Cristo, e nos considera justos diante da sua lei, porque Cristo cumpriu esta lei e pagou a pena do pecado. Pensa sobre adoção, ou regeneração melhor. Regeneração fala sobre um homem perverso, pervertido, corrupto em seu caráter, e por isso alienado de Deus, que é santo, que é reto, que é justo, mas que pela misericórdia de Deus, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, ao clamar a Deus por perdão, por salvação, não somente é perdoado, mas também é transformado. E aquela pessoa dura, colérica, viciosa, ou aquela pessoa fraca, cheio de autocomiseração, ou aquele homem, aquela mulher indecente, escorregadio, em quem você não confia, é transformado quando é perdoado e recebe uma nova natureza. E assim é regenerado, recriado. É uma nova criação, uma criação original diante de Deus. Isso está incluso em reconciliação. Pense sobre um outro termo que está dentro deste grande termo reconciliação, que é adoção. Adoção fala sobre uma pessoa estranha à família de Deus, que possui uma natureza completamente diferente à santidade e à natureza de Deus. E vive longe de Deus e se comporta tão diferente do seu Criador.
mas que por causa do amor de Cristo vindo a este mundo, sofrendo e pagando, vivendo uma vida perfeita para, pelos seus méritos, representar o pecador diante de Deus, Ele é agora, por meio de Jesus, o único Filho de Deus, unigênito, trazido para dentro da família de Deus, ao ponto máximo, glorioso, de receber um título que corresponde ao seu novo status, que é o de Filho de Deus. E reconciliação fala sobre isso. Reconciliação, queridos amigos, é tudo isso: resgate, perdão, redenção, justificação, regeneração e adoção. E a palavra de Deus, através de Paulo aqui, está dizendo que Deus realizou esta reconciliação por meio do seu amado Filho, versículo 20, e que havendo por Ele e por Jesus, Deus Pai, havendo por Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E também a vós, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, contudo, embora tudo isso, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e imaculados. Ele está cobrindo toda a obra de salvação realizada por Cristo, e Ele está cobrindo toda a obra de salvação que se desdobra, que acontece na vida de um pecador. Ele está falando sobre o começo e sobre a glorificação eterna. Agora ouça estas palavras e você perceberá a majestade disso. Para o versículo número 22, para perante Ele vos apresentar santos. Isso é maravilhoso, meus queridos amigos. Apresentar aqui não é como a apresentação de um produto, de um filme. Essa é uma apresentação real, como na antiguidade, quando alguém era trazido diante do rei e apresentado: aqui está o dignatário fulano de tal, para nos introduzir à presença de Deus um dia na glória eterna, com honrarias que Cristo adquiriu para nós, e sermos recebidos como pessoas amáveis, que causam um brilho ao olho de Deus. Cristo Jesus alcançou isso, nos reconciliando com o Pai, que está guardado para uma pessoa que crê em Jesus Cristo. É maravilhoso. Diante desta glória, este mundo se entebrece. Diante das coisas que Deus preparou para um pecador que o busca e o conhece, todos os prazeres e conhecimento e o que quer que seja desta vida se tornam como nada, queridos amigos. E tudo isso provém por Jesus Cristo, que nos reconciliou, se nós estamos nele, com o nosso Criador. Como Ele fez isso? Paulo nos diz, Ele fez isso no versículo 20, pelo sangue da sua cruz. No versículo de número 22, no corpo da sua carne. Pelo sangue da sua cruz, pelo corpo da sua carne. O sangue da sua cruz, ou derramado na cruz que Ele carregou, se refere à sua morte substitutiva. Foi necessário que o Filho de Deus, tornando-se um homem, morresse, embora nunca tivesse pecado. Foi necessário que, como Adão morreu, Cristo morresse, porém não por seus pecados, para que Ele experimentasse a morte que Adão experimentou, física, e pudesse, pelo seu poder maravilhoso como Deus que é, vencer aquela morte pela sua vida justa e ressuscitar com o poder para reconciliar pecadores. A razão do Novo Testamento falar sobre o sangue de Cristo tantas e tantas vezes é que isto conecta Jesus Cristo ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. O sangue nos umbrais das portas no Egito, para a libertação daquele povo, fala sobre Cristo. Milhares de sacrifícios todos os dias no tabernáculo e no templo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacrifício final, Ele é a oferta final, Ele é o último recurso, Ele é o caminho, a porta, Ele é a reconciliação com Deus. Assim, queridos amigos, fora da pessoa do Senhor Jesus, isto é, fora dos méritos da justiça que Ele alcançou, perca a esperança. Não há condição de reconciliação de um pecador com um Deus santo. É simplesmente impossível.
Se eu já exauri todas as possibilidades de religião, de boa obra, e o que me sobrou agora foi uma possibilidade psicológica de tentar lidar com isso, que é a possibilidade mais tola possível de um ser humano, mas o seu último recurso em desespero, que é tentar protelar, considerar essas questões, imaginando que elas desaparecerão em um determinado momento da vida, e não ir a Cristo enquanto eu posso e devo ir a Cristo, mas ficar imaginando que as coisas vão mudar, e que esta verdade vai desaparecer como a neblina desaparece e deixar os anos passar. Isso também é uma atitude, uma estratégia. Eu devo lhe dizer, queridos amigos, que você não deve se iludir com isso, porque esta verdade não mudará e as palavras do Senhor Jesus Cristo não podem passar. Assim, considere o Senhor Jesus Cristo nesta noite, o que Ele fez, o que Ele é poderoso para fazer agora por tua alma diante do Pai. Considere a si mesmo em tua necessidade e considere a misericórdia de Deus. Vá a Ele como você está, em teus temores, em tua vergonha, em tuas dúvidas. Reconheça o teu pecado e necessidade. E vá a Jesus Cristo para ser reconciliado com o teu Criador e ser feito um filho de Deus, e poder pela primeira vez na tua vida, de verdade e honestamente, usar este termo, este pronome de tratamento, ao orar a Deus e dizer: Pai. Porque antes de Cristo você não pode dizer isso. E vos reconciliou. Versículo 21, a vós também, que noutro tempo ereis estranhos, alienados. Ele fez isso no sangue da sua cruz e no corpo da sua carne. Corpo da sua carne também se refere à morte, mas se refere a algo mais específico. Refere-se à sua encarnação, à sua vinda, à sua humanidade aqui. De duas maneiras Deus nos reconcilia com Deus: pela sua morte no lugar de pecadores, substitutiva, livre, voluntária, uma entrega de si mesmo para sofrer a punição da lei no lugar do pecador, para nos remir do pecado, para nos remir da culpa do pecado e da condenação. Mas há algo mais, porque veja, foi necessário que em sua humanidade, como um homem, como um novo Adão, ele vivesse uma vida perfeita diante das exigências de Deus, da lei de Deus, e nunca pecasse. Por que isso? Será que não seria suficiente para ele entregar-se a si mesmo, sofrer a culpa, o peso da punição, então nos perdoar e nos reconciliar com Deus? Bem, se ele tivesse apenas morrido daquela maneira, certamente nossos pecados, se nós colocarmos a fé no Senhor Jesus Cristo, indo a Ele em arrependimento, seriam perdoados. Mas isso não nos garantiria o céu. Isso não nos levaria aos portais eternos, à cidade santa, à nova Jerusalém, ao novo céu e na nova terra. Por quê? Porque enquanto a morte do Senhor Jesus Cristo é para lidar com algo que nós realizamos e somos aqui, o céu, a glória vindoura, é um prêmio, é um galardão, é um bônus gigantesco. Cristo precisou, em sua vida perfeita, adquirir os méritos para nos dar o céu. Pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, nos remir, nos perdoar, nos redimir, e pela sua vida reta e justa, o galardão do céu, da eternidade com Deus que Adão perdeu. Pelo corpo da sua carne, diz o apóstolo Paulo, o Filho de Deus se tornou homem, mas a sua encarnação não foi suficiente, foi necessário morrer, e a sua morte é a culminação de uma vida perfeita, de um cordeiro sem mácula, sem pecado, sem manchas. No versículo 20 ele diz que, havendo feito a paz, Deus, através do seu Filho, criou a paz, trouxe à existência a reconciliação, cessou toda a guerra. E logo aos nossos ouvidos vem a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, em que ele diz assim, baseado nesta verdade, que agora ele recorda os colossenses, que tendo sido justificados pela fé nos méritos do Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. A guerra acabou. Então nós recebemos de Deus a paz pela culpa que é removida.
Não é maravilhoso, meus queridos amigos? Paulo segue em frente dizendo, no versículo 21, a vós também que noutro tempo ereis estranhos, observe o que ele está dizendo, vocês, até vocês colossenses, Deus em Cristo Jesus foi capaz de reconciliar, Ele reconciliou vocês. E isso não é coisa pequena, porque vocês não eram um tipo de gente boa, sensível, sensato e inteligente neste mundo. Não, não. Vós que ereis inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mesmo vocês Ele reconciliou com Deus, o Pai. Quanto mais eu recordo a minha vida antes da conversão, e mais eu vejo as minhas falhas após a conversão, mais as cores douradas e brilhantes desta declaração luzem em meu coração. Mesmo você, Abner, mesmo você, Ele reconciliou com o Pai. Se você sente a tua iniquidade, aqui está o coração de Cristo. Ele é poderoso e capaz de te salvar perfeitamente e te reconciliar com Deus, dando a você não só o perdão da culpa, mas todas estas bênçãos da reconciliação, um novo caráter, uma verdadeira paz, um lugar no céu, a comunhão com Cristo, a comunhão com os anjos santos e todos os santos de Deus na glória eterna, mesmo a você, mesmo a mim. É maravilhosa a obra do Senhor Jesus. Não se coloque de fora então, por medo, por vergonha, por dúvidas. Reconheça a tua pecaminosidade com toda honestidade. Diga ao Senhor em oração toda a vergonha, diga tudo. E Ele te perdoará, e Ele te receberá, e então você é reconciliado com o teu Criador. E a paz de Deus flui para dentro da tua alma. E você sabe que Ele te perdoou e que Ele te amou, e que Ele vai te receber na glória eterna. Ele te abençoará nesta vida, e você terá milhões e milhões de evidências de que Ele te perdoou, e agora você está de fato reconciliado com teu Criador. Mas se eu perguntar, qual será a prova, a evidência nesta vida, antes do final, que eu estou de fato reconciliado com Deus? Reconciliação é uma obra gloriosa, uma obra tremenda, mas ela tem um benefício que permanece conosco como uma das provas mais claras de que Deus nos perdoou, nos salvou, e nós estamos agora reconciliados com Deus, em paz com Deus. E no versículo 23, o apóstolo Paulo nos dá esta evidência. No versículo 22 ele diz: no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar naquele dia santos e irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Como eu posso saber quem é uma pessoa reconciliada? No meio de tantas pessoas que transitam pela igreja, pelo reino de Deus e se dizem crentes, a resposta de Paulo está aqui nesse versículo 23. Você sabe qual é uma das marcas mais distintivas de um verdadeiro crente reconciliado? É esta: ele permanece, ele continua na fé até o final. Esta marca é a mais visível para quem está de fora. Os anos passam, o tempo passa, e ele e ela continua a sua carreira para a eternidade. Em um momento ele se desvia e talvez se vê por algum tempo dentro do castelo do desespero, mas ele logo se lembrará da misericórdia de Deus e sairá dali e voltará ao seu caminho. E conforme estas coisas acontecem,
e esta pessoa persevera em permanecer fiel ao Senhor, no caminho do Senhor, afastando-se do mundo em seu coração e sua vida, nós sabemos que Deus o está preservando, o fazendo perseverar, para que ele passe a linha final e entre nos portais celestes. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Essa é uma evidência. Esta é uma prova. Volte a este versículo novamente, meus queridos amigos. Versículo de número 20, nós concluímos aqui. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Todas as coisas. No dia que o Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo, isto será em pouco tempo, queridos amigos, e todos os santos santificados por Cristo se reunirem na glória eterna, e o novo céu e uma nova terra, que todos anseiamos ver e experimentar, uma biologia transformada, não há mais pecado nem morte, um corpo semelhante a esse, mas totalmente transformado, e uma natureza tão bela, tão maravilhosa, que nós nunca vimos antes, porque nascemos após a queda. E toda a paisagem que nós olhamos, horizonte, é o resultado de grama e mato crescendo na lama do dilúvio e nas pedras revolvidas, e a ordem, a beleza e a glória traçada pelo próprio Deus, nesse jardim maravilhoso, nesse lugar de glória, de vida e poder, chegar e nós entrarmos ali. Nós vamos experimentar um tipo de existência como nunca experimentamos, onde não há perda de energia nem decomposição, e será como no início e muito mais, quando Deus criou, e nós ouviremos a Deus como Adão, e nós o veremos, o nosso amado Salvador. E quando 10.000 anos tiver passado da nossa entrada ali, será exatamente como no primeiro dia, quando nós entramos ali. Maravilhoso. E tudo isso Deus realizou para pecadores, mesmo pecadores como nós, por meio do Senhor Jesus Cristo Salvador. Vá a Cristo e peça e suplique a Ele por esta graça, e Ele prometeu que te dará. Faça enquanto há tempo, querido amigo. Não permita que as luzes deste mundo te confundam. Vá ainda hoje, no estado em que você está. Pense nesta glória eterna. Pense no amor de Cristo. Pense no que está reservado para aqueles que amam a Deus e vão a Cristo Jesus para o perdão. Eu não me canso de falar e tentar pensar sobre estas coisas. Aquele lugar de glória. E a música ali será algo tão maravilhoso. E as experiências que nós teremos, e as pessoas com quem nós conviveremos. Quem é o teu melhor amigo aqui neste mundo? Tua esposa, teu marido, irmão. No céu, toda e cada pessoa ali será o teu melhor amigo. É maravilhoso. Isso é parte da reconciliação. Você deseja isso? Está diante de você, nesta noite. Clame a Ele, peça a Ele, se entregue a Ele, e Ele te fará saber que Ele te amou e que Ele te perdoou, que Ele te reconciliou consigo mesmo e com o seu povo. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, grande, imenso em misericórdia e poder, nós te agradecemos por um Salvador tão completo, tão perfeito, real, pessoal, tão amável como o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelo teu próprio amor ao Pai, amor que o levou a enviar o teu amado Filho a este mundo. Graças te damos pelo teu Evangelho, graças te damos por este chamado à vida e à reconciliação em Jesus Cristo, para os piores dos pecadores, para os melhores dos pecadores, para pecadores medianos,
para todo pecador, Senhor. Vem, Senhor, e lida conosco e subjuga a nossa incredulidade, cinismo, amor pelo pecado, dureza de coração. Leva-nos a Cristo. Vem e ajuda-nos. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo Redentor, e para o teu louvor pedimos. Amém.